E só vou pedir uma gentileza para todo mundo que, de repente, se conseguir colocar o nome para a gente identificar quem é mais fácil. Se não conseguir, manda uma mensagenzinha com o nome completo para a gente poder fazer o certificado que vocês participaram, tá bom? Super obrigada. Pessoal, obrigado por terem vindo. Hoje o nosso colega Luiz se disponibilizou a falar um pouquinho sobre avaliação pré-anestésica na pediatria, porque tem bastante particularidade, e essas particularidades a gente consegue, né, manejar um pouquinho o nosso perioperatório. O Luiz é nosso colega lá do Menino Jesus, não sei se todos vocês conhecem. Ele fez a especialização dele no Pequeno Príncipe, né? E hoje trabalha exclusivamente com pediatria, né, Luiz? Sim, só pediatria, ó. No Sabará e no Menino Jesus. Então, tem bastante experiência aí para comentar com a gente, para compartilhar com a gente. Obrigado, Luiz. Boa aula e boa apresentação. Bora, vamos lá. Bastante experiência, não sei se eu tenho não, mas a gente tem. E compartilha alguma coisa, né, que sabe. Bom, pessoal, eu sou o Luiz, né? Acho que bastante gente que eu dei uma olhadinha no chat que já me conhece, eu vi que os meninos dos residentes entraram aí. Né? Gabriel já fez as devidas apresentações aí, então bora lá. Bom, deixa eu ver se... Espera aí, deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Só para fazer uma introdução, vocês estão me ouvindo bem? Ok? Estamos sim, estamos Só sim. para só para fazer uma introdução, né? Tirei uns dados lá do Miller, que a avaliação inadequada que a gente faz, né, no pré-anestésico, ela contribui para 3% dos efeitos adversos que a gente tem no intraoperatório e no pós também, né? E complementando esses dados, quando a gente acaba fazendo o manejo pré-operatório do paciente, a gente faz um melhor aproveitamento dos recursos do que deixar para o cirurgião ou para algum outro colega de alguma outra especialidade, talvez fazer, a gente consegue gerenciar melhor esses dados, né? E uma coisa que eu vou falar bastante ali na frente, que eu acho que é bem diferente quando a gente lida com um paciente adulto, na redução da ansiedade, né? E a aceitação da anestesia regional é um tópico, né? Não sei se dizer se tem tanta diferença, mas principalmente evitar cancelamento no dia da cirurgia e reduzir a ansiedade do paciente e da família e, né, no nosso mundo reduz custos, né, quando a gente faz a avaliação pré-operatória do paciente adequadamente, né? Essa aqui é a nossa fichinha de anestesia lá do Menino Jesus, né? Ela é bem intuitiva, até para o pessoal que lida, para os meninos, os residentes, né, que porventura estejam assistindo. É interessante que todos os dados que a gente tenha, né, todos os campos sejam preenchidos quando a gente avalia o paciente, né? Ah, a falta do correto preenchimento da ficha anestésica, às vezes o paciente não tem nenhuma comorbidade, nem algo que chamou atenção num determinado sistema, por exemplo, circulatório, primeiro da nossa fichinha ali. Mas eu preciso escrever que tem um quadradinho que está sem alteração ali, porque indica que a gente se atentou a esse detalhe, né? E que o paciente não apresentou nada que chamasse nossa atenção. Então, o preenchimento de todos os dados ali do que a gente tem na ficha é importante, e quanto mais dados a gente tiver, melhor, porque eu posso fazer a ficha de anestesia, fazer a avaliação pré-anestésica desse paciente, mas não serei eu quem vou anestesiar esse paciente ali depois. E, né, a gente tem um certo cuidado de sempre conversar com o colega quando tem alguma peculiaridade que chama atenção, mas
eventualmente isso não é possível. Então, quanto mais claro eu puder deixar o preenchimento da minha ficha e quanto mais dados eu puder oferecer para o colega que vai anestesiar, melhor, mais seguro para o paciente, com certeza, né? Um detalhe da anestesia pediátrica que eu achei interessante conversar, lembrar que se a gente for conversar de todos os aspectos da avaliação anestésica pediátrica, a gente poderia conversar aqui quase que o dia inteiro. Então, vou tentar trazer para vocês algumas peculiaridades que a gente lida diariamente ali na anestesia pediátrica, mas que o colega que não esteja diariamente no anestesia, no hospital pediátrico, que lide eventualmente com esses casos, às vezes não está habituado. E eu espero deixar aqui com essa apresentação para vocês alguns insights, uma pérola ou outra que dê para todo mundo aproveitar e trazer alguma coisa disso aí para a rotina, né? Não precisa necessariamente estar num hospital infantil, né? Então, o preparo psicológico, né? Todo mundo provavelmente já escutou essa frase aí, né? Doutor, eu tenho medo da anestesia, né? O paciente às vezes está preparado para abrir o tórax, mas não, ele tem o medo da anestesia, né? E cabe a nós, assim, esclarecer para esse paciente o mundo ali que ele vai ser envolvido, né? Onde que ele está entrando e lidar com essa ansiedade, né? Então, é importante que a gente perceba o grau de ansiedade e entendimento da família para a gente estabelecer esse vínculo com o paciente, né? Com o paciente adulto, que tem uma linguagem desenvolvida, lógico, tem graus e graus de entendimento, a gente consegue abordar de uma certa forma, mas as diferentes idades, quando a gente trata de uma criança, elas exigem diferentes abordagens da gente, né? A gente vive tempos ansiosos, né? Todo mundo já passou, passa ou vai passar em algum momento, né, por uma situação de ansiedade, aquela sensação desconfortável, né, de preocupação com algo que acontece ou pode acontecer. E na população pediátrica, o grau de ansiedade que a criança tem, que entra na sala de anestesia, né, na sala de cirurgia, ela tem associação com agitação do despertar e mudanças comportamentais lá na recuperação anestésica, mas que elas duram semanas e até meses. Então, o modo como eu preparo essa criança ali no pré-anestésico, ele reflete, às vezes, na rotina da família por meses, né? Então, eu tenho que entender, perceber ali na criança, e não só na criança, na família também, como que aquela família ela está ansiosa, qual a expectativa que ela tem, né, em relação àquele procedimento, né? Por mais simples e corriqueiro que seja para a gente, né? A gente faz 10 procedimentos daquele lá num dia. Para a família, é uma experiência única, né? E talvez ela seja a primeira e única que ela passe, e a gente tem que ter esse carinho com essa família e essa criança, né? Aqui eu vou mostrar para vocês assim uma experiência nossa do dia a dia ali, para depois complementar com uma tabela, que a gente, na verdade, não precisa nem decorar essa tabela. Ah, mas uma tabela para eu entender. Não, é só a gente olhar o jeitão da criança. Então, essa primeira criancinha que a gente está vendo aí, olha lá, ela está sorrindo, né? Ela interage com a gente vai lá fazer a avaliação dela, ela está interagindo com as outras crianças, ela procura os brinquedinhos lá, a gente vê que às vezes ela está sentadinha, rabiscando, desenhando alguma coisinha, né? Fala com a gente, se ela tiver uma linguagem, numa idade que já tem uma linguagem desenvolvida, interage. Olha lá, essa outra aqui,
né, tá dando a mãozinha para a gente, né? Se a gente quiser, às vezes consegue pegar ela no colo, ela interage, né? Não chora, não está apreensiva, né? Essa outra, a gente vê que, não sei, talvez ela esteja assustadinha, não sei bem, a gente chega lá na sala, ela interage, conversa mais ou menos, a gente vê que ela está um pouco tímida, não conversa com as outras crianças, está agarrada na mãe, agarrada no pai, né? E aí a gente vai conversar com ela responde meio tímida, é aquela interação meio, né, o que que eu falo aqui, o que que eu faço. Aí a gente vai escalando aqui nas nossas crianças, né? Tem essa outra que a gente chega lá, não quero conversa com ninguém, não é, não chega perto de mim, ela não está interagindo com as outras crianças, não quer brincar, né? Aí a gente já tem essa outra criancinha que está sentada no chão, carinha de choro, ela está, né, no colo dos pais, não quer descer, né? Não quer conversa. E essa outra que já está no chão, largada, não quer saber de ninguém, empurra quem chegar perto, está gritando, está chorando. Se a gente pode traçar uma linha, assim, aí no monitor de vocês, na tela de vocês, que vai do canto inferior esquerdo, assim, até o canto superior direito, cortar essa tela no meio. A abordagem que eu tenho de preparo nessa criança aqui da esquerda é completamente diferente da abordagem que eu tenho nas crianças que vêm aqui mais para a direita, tá? E aí, olhando o jeitão dessas crianças, como que está o grau de interação que elas estão ali no momento, interagindo com os pais, interagindo com as pessoas, interagindo com as outras crianças, interagindo com os objetos ali, né? Elas saem ali de perto dos pais um pouco. A gente chega para essa tabelinha que eu mostrei aqui, mas essa tabela é muito feia. A gente não precisa entender, se alguém for prestar atenção né, para ver o que está escrito aí, mais ou menos é o que a gente repara na criança quando a gente vai ver e o grau de interação que ela tem. Por que que eu trouxe isso para vocês? Porque se a criancinha ganhar 10 pontos nessa tabela, eu sei que eu tenho 10, 12% a mais de chance dessa criança ter complicações comportamentais no pós-operatório. Então, é aquela criança que chega muito ansiosa na sala de cirurgia. Se a gente olhar ali alguns itens desse aqui, a gente vai ver, ó, criança que chora ou grita, criança que está empurrando as outras pessoas, ela não conversa, ela não interage, a gente vê que ela está completamente ansiosa e com medo daquele ambiente, tá? Às vezes essa criança, se a gente faz uma indução traumática, né? Segura aqui, ceva 8% e, né, faz a famosa segurocaína nessa criança, além de ser uma situação desagradável para os pais, né? E todo mundo sabe que eventualmente a gente vai fazer desse jeito e é inevitável por inúmeras questões, mas nunca vai ser o principal método ou o único método que a gente vai fazer, né? Então, a criança que chega muito ansiosa, que não fez o devido preparo ali no pré-anestésico, ela acaba tendo alteração no sono, no pós-operatório, que pode durar por meses, alteração alimentar, né? Alteração na linguagem. E isso é particularmente importante naquelas crianças que já fazem terapia ou já fazem, né, outros tratamentos porque tem alterações comportamentais. É o caso, por exemplo, de um paciente que tem transtorno do espectro autista, um paciente que tem alguma síndrome, que tem um atraso no desenvolvimento neurológico, por exemplo, como um paciente talvez com, varia também, mas pacientes com síndrome de Down. Então, esses pacientes, a gente tem que ter uma sensibilidade e um carinho de perceber qual que é o grau de ansiedade que eles estão no pré-anestésico
para a gente evitar alterações comportamentais deles no pós, tá? Para a gente pode ser, às vezes, mais cômodo simplesmente levar essa criança para a sala de cirurgia, segurar ela um pouco e fazer anestesia, do que a gente tentar trabalhar, né? Um tempo que seja, um pouco tempo que seja, que às vezes é o que a gente tem disponível, né? Para fazer uma preparação psicológica dessa família e dessas crianças no pós, né? Então, como que a gente pode abordar essas diferentes faixas etárias para trabalhar essa questão daquele ambiente ali e acolher essa criança para anestesia, né? Até os 6 meses, a criança não tem a ansiedade de separação. Ela começa a reconhecer o rosto dos pais por volta dos 4, 5 meses, reconhece rostos estranhos por volta dos 8, 10 meses. Então, por volta ali dos 6 meses, é que ela começa a perceber a ausência dos pais. Nessa fase, a criança que chega lá na hora e que está irritada, provavelmente ela está irritada por causa do jejum, tá? E aí, nessa fase, a gente trabalha mais a ansiedade dos pais. Esclarecer, explicar todo o procedimento, lembrar que a gente vai anestesiar, né? Um lactente ali, com menos de 6 meses, não é uma anestesia, né? Que a gente tem que ter. É uma anestesia, na verdade, que a gente tem que ter toda a atenção ali na hora da indução anestésica, né? Manutenção, mas principalmente na indução anestésica. Então, explicar para esses pais que qual que vai ser a situação que né, a criança deles vai enfrentar ali naquela situação, né? Dos 6 meses aos 5 anos, e lembrar aqui também, gente, que a criança de 6 meses ela é completamente diferente da criança de 5 anos, né? Então, a gente faz um apanhado, assim, de modo que esse comportamento mais elaborado, essa capacidade cognitiva mais elaborada, ela vai estar mais próxima dos 5 anos, né? E também são faixas de transição, quer dizer que a criança de 5 anos, ela passa dos 5 anos e muda completamente o comportamento dela. Nessa fase, e a gente pode separar em alguns pedacinhos assim, na fase dos 6 meses aos 2 anos é onde a gente tem a maior ansiedade de separação, né? Que aí essas crianças elas vão ficar muito apreensivas quando elas forem separadas dos pais. Depois dos 2 anos, mais ou menos, como elas começam a interagir mais com outras crianças, às vezes vão para a escolinha, elas ficam um pouquinho mais independentes. Então, até os 2 anos, quando a gente consegue, por exemplo, tem instituições que a gente não consegue fazer isso, mas tanto lá no Sabará quanto no Menino Jesus, a gente consegue que os pais entrem. Então, essa ansiedade de separação a gente consegue trabalhar. Um detalhe é que essas crianças, elas percebem a ansiedade dos pais. E elas podem expressar um comportamento espelho mesmo, tem um nome, refletindo a ansiedade da pessoa que ela interage mais, no caso, os pais, a mãe, né? Então, elas percebem a ansiedade dos pais, ok? O pensamento deles nessa fase, e aí conforme eles vão ficando mais velhinhos, assim, né? 3, 4 anos, o pensamento é mágico. Então, é aquela criança que você vai conversar, eles têm, né? Já começam a falar, já interagem. É aquela criança que você vai abordar na sala de pré-anestésico e vai falar que ela vai sentar numa nuvem, né? A manta térmica é uma nuvem, que ela vai fazer a fumacinha mágica da princesa, do príncipe, né? Vai adivinhar o cheirinho de fruta, ok? Tudo isso tem a máquina do sonho, tem o disco voador,
na sala, e tudo isso é mágico, e a gente vai apresentar esse mundo para ela lá. Nessa idade, eles são incapazes de realizar pensamentos lógicos e racionalizar. Então, não adianta eu chegar para uma criança de 4 anos e falar que ela está lá bem, ela está lá toda triste e toda preocupada né, naquele ambiente hostil para ela, e tentar explicar que ela está lá pelo bem dela, que é importante ela cooperar, que é importante ela fazer aquilo, porque todo mundo quer ajudar ela, tá? Não elas não conseguem entender esse tipo de raciocínio. O que a gente pode fazer para elas é acolhê-las da melhor forma num ambiente que seja muito amigável, tá? Por mais hostil que seja, né, ali tudo diferente, né? Ter uma equipe amigável com essa criança, que promova uma atividade lúdica ali, né, uma abordagem lúdica, né? Brincando com essa criança, né? Distraindo ela né, o que a gente tiver à disposição. Lembrar que nessa idade é onde a gente tem a maior incidência de alteração no pós-operatório, tá? Então, é essa criança que a gente vai fazer esse preparo, brincar com ela, interagir, tá ok? E quando a gente for abordar essa criança, lembrar que elas são, né? A gente vai fazer essa abordagem lúdica, né? Brincando com ela, trabalhando o pensamento mágico dela, mostrando o que ela vai fazer, né? Elas chegam lá com o bichinho de pelúcia, né? E lembrar que o bichinho de pelúcia é um amiguinho dela, né? Então ele vai fazer anestesia com ela ali também, ok? Ela, nessa idade, nessa faixa etária, elas são facilmente distraídas, né? Então, deixar ela enlevada. Hoje todo mundo lá tem o celular na sala. Ah, mamãe, o que que ela gosta de ver? O que que ele gosta de ver? Ah, eu gosto de ver a galinha pintadinha, gosta de ver o Pocoyo, gosta de ver Patrulha Canina, gosta de ver algum outro desenho. Coloca lá para ver e a criança fica simplesmente hipnotizada com aquele desenhozinho, né? E aí ela deixa colocar os eletrodos, né? E vai interagindo. E na criança que tem é um pouco maiorzinha e já está interagindo com a gente pode dar ordem, deixar que ela participe ali daquele momento, dando ordens limitadas, né? Você quer o cheirinho de maçã ou o cheirinho de morango, né? Você quer fazer a fumacinha mágica sentada ou deitada? Vamos fazer no colo da mamãe ou aqui? Então, a gente oferece para ela opções, né? Mas que a gente siga no nosso plano. Eu não posso dar para ela, você quer fazer anestesia? Ela vai falar, não. E aí, o meu plano ali com ela foi por água abaixo, né? E lembrar que nessa faixa também tem a mudança frequente de opinião. Então, a criança brincou de todo jeito, colaborou, nossa, tá tudo ok, vai ser uma indução mágica, uma indução anestésica mágica. Ela chega na sala de cirurgia e simplesmente trava. Ela chegou lá, viu aquele ambiente que já está diferente, às vezes tem bastante gente na sala, ela simplesmente trava, e aí a gente recomeça e tenta fazer alguma outra abordagem dessas que a gente falou, né? Peraí. Foi. Essa aqui é uma imagenzinha que eu trouxe lá do Smith, que é a criancinha com uma das abordagens, né, que a gente tem lá, que a gente pode apresentar para a criança, que é deixar ela enlevada com o tablet, deixar ela enlevada com um desenho no celular, e ela vai deixando a gente monitorizar, né? Vamos colocar aqui o raio laser, qual o dedinho, né? Agora, pessoal, uma outra faixa etária que a gente aborda, né? Dos 5 aos 10 anos. Né? Nessa idade, por volta dos 7 anos, a gente vai desenvolver a idade da razão, né? O pensamento, a criança começa a
é o princípio do tonhonhon, né? Então, é isso, por isso, e ela começa a organizar as coisas, encadear os pensamentos, né? A gente consegue conversar melhor com essas crianças, porque elas têm uma linguagem mais elaborada. Lógico, né, que não é igual a de um adulto. Nessa idade, o pensamento delas é literal, então a gente tem que escolher bem, elas saem aquele do pensamento mágico, né, que saem, né, elas têm isso ainda, mas elas conseguem racionalizar melhor as coisas, elas conseguem entender o motivo delas estarem ali. Lógico, né, que a gente está falando dos 5 aos 10. Quanto mais perto dos 10 anos, a gente consegue elaborar melhor. Mas o pensamento é literal, ela não é capaz de fazer um pensamento abstrato, complexo, então a gente precisa escolher bem as palavras ali, né? Elas são extremamente atentas, então você às vezes está conversando com a mãe, a criança ela está atenta a todas as palavras que você fala, então às vezes com a mãe, né, um adulto, a gente consegue falar de um jeito e que ela na cabecinha dela imagina uma coisa de outro mundo, né? Então, a gente tem que abordar tanto a família, tanto os pais, né, que estão ali acompanhando essas crianças, mas lembrar que nessa faixa etária, a gente vai esclarecer também o paciente, de um modo que ele entenda, né? Então, a gente vai perguntar se ele tem também alguma dúvida e explica para ele, né? Fala num nível de entendimento dele e conquista a confiança desse paciente. Nessa idade, eles confiam nos adultos, né? Então, eles entregam a autoridade que os pais e a gente vai ter quando a gente tem um vínculo conquistado com eles. De modo que é muito ruim quando eu não cumpro essa promessa que eu fiz com eles lá. Então, deixar bem claro, tá ok? Permitir a participação deles, né? Lembra que a gente deu aquela limitar as ordens, né? Então, permitir que eles se expressem, permitir que eles contem para a gente, né, o medo. Lembrar que eles têm os mesmos medos que o adulto, mas eles não conseguem expressar, né, toda essa linguagem, né? Hoje mesmo eu anestesiei um menino lá no Menino Jesus, que, nossa, a gente conversou bastante ali na salinha de pré-anestésico, mas mesmo assim eu percebi que ele ia precisar de um pré-anestésico, porque a mãe estava extremamente ansiosa e ele também estava ansioso por todo o quadro ali, né? Então a gente conversou bastante, mas mesmo assim ele tinha bastante medo ali daquela situação, tá? Aqui também uma imagenzinha lá do Smith que mostra, né, os profissionais ali fazendo uma punção venosa na criança, enquanto ela está interagindo com outra coisa. Ela sabe, né, que ela vai ter que passar por aquilo, é só uma picadinha, tem aquele incômodozinho, mas ela permite, porque o ambiente ali é acolhedor, tá? E aqui, né, outros profissionais explicando para a criança, lá no bonequinho, o que ela vai fazer, mostrando, permitindo que, né, que o brinquedinho dela entre com ela lá e a gente faça a indução anestésica nele, faça a indução anestésica na criança, tá? E aí, né, a outra faixa etária que a gente aborda são os pré-adolescentes e adolescentes, né? Eles são relativamente independentes, né? Eles gostam de participar na tomada de decisões, inclusive como vai ser a abordagem anestésica, né? Num paciente maior, a gente pode perguntar para ele, ó, você quer que a gente faça anestesia pela veia? Você quer que a gente faça anestesia inalatória? Pode ser uma mistura dos dois, né? E aí a gente percebe qual que é o grau de maturidade deles quando a gente vê um adolescente, né? Varia bastante. E explica também, esclarece para esse paciente quais os medos que ele tem, né? Geralmente, os medos dessa faixa etária são os medos do desconhecido da morte,
né? Que até são nossos também, né? Se a gente for prestar atenção. Eu tive um paciente há uns dias de 11 anos, que é irônico, né? O medo dele era não dormir, né? Com medo da anestesia não fazer ele dormir, mas um outro medo é que, uma vez dormindo, que ele acordasse no meio da cirurgia, né? E que, se ele não acordasse no meio da cirurgia, o outro medo dele era não acordar depois. Então, aí você vai e explica para ele, da forma que ele entenda, que isso não vai acontecer, né? Que a gente está lá para proteger ele, né? De tudo que ele vai passar naquele momento, e que a gente está lá para cuidar dele, né? E aí, bom, a gente trabalhou todas essas formas, conversou desse jeito, pôs um ambiente lúdico, né? Todas as idades, da melhor forma que a gente pode, mas assim, não tem jeito. A gente não conseguiu deixar essa criança do jeito que a gente queria, né? Talvez para ela seja uma boa indicação de fazer medicação pré-anestésica, se a gente perceber que essa criança está muito ansiosa, tá? Eu deixei marcadinho aí o midazolam, que é a droga que a gente acaba mais usando, na dose de 0,5 por quilo. Ele vai ter um pico por volta dos 40 minutos, mas com 15 ele já tem a ansiólise, que é o que a gente precisa ali no momento, né? E a gente faz amnésia anterógrada ali também, né? A criança não vai lembrar daquele momento traumático. Uma outra droga que a gente pode usar é a ketamina. A gente pode usar talvez até uma associação dessas duas drogas, tá? Então eu deixei marcadinha. Geralmente é o que a gente acaba mais usando ali no, no pré-anestésico, né? Um outro detalhe, gente, que eu queria mencionar é que muitas vezes a gente se depara a primeira vez com essas crianças na sala de pré-anestésico, né? E, né, a gente tem que fazer todo esse trabalho ali, conversando com elas, esclarecer todas essas dúvidas, né? E fazer o devido preparo, né, que a gente precisa, algum tempo antes delas irem ali para a sala de cirurgia já, né? Considerando que a sala de pré-anestésico seja ali parte do ambiente cirúrgico. Se isso depende muito da rotina de cada um, mas se porventura a gente tem uma cirurgia agendada, por exemplo, para as 10 horas, e esse paciente ele interna, sei lá, às 7, se a gente tiver uma oportunidade de subir lá no quarto desse paciente e, né, fazer a avaliação pré-anestésica dele lá no quarto, já é um ambiente completamente diferente do que a gente abordar essa família e essa criança na salinha de pré. Né? Não é um ambiente ideal, é um ambiente hospitalar, mas é diferente e a gente consegue esclarecer muita coisa numa corridinha que a gente faz até o quarto dessa família, né? Para esclarecer e fazer a avaliação lá. A gente consegue esclarecer os medos, diminuir a ansiedade desses pacientes, só pelo fato da gente subir e dedicar um tempo lá em cima, do que abordar essas crianças lá embaixo. Lógico, isso que é né, do decorrer do dia, a gente não consegue fazer isso sempre, mas sempre que possível é muito bacana e de bom tom, tá? Algumas outras peculiaridades, pessoal, que eu queria trazer para vocês, é que, assim, quando a gente vai avaliar uma criança com uma limitação neurológica, por exemplo, as crianças com paralisia cerebral, a gente tem que lembrar que a presença de hemi ou quadriplegia e espasticidade de membros, ela não guarda relação com déficit cognitivo, tá? Isso fica fácil da gente visualizar, quem já teve essa experiência, sim, naquela criancinha que vem fazer, por exemplo, botox, né? Tem uma espasticidade de membros inferiores, mas ela não tem nenhuma, e isso por lesão hipóxica, né?
mas que ela não tem nenhuma outra lesão. É uma criança que tem, né, paralisia cerebral, né, teve uma lesão ali, mas o déficit cognitivo, ela não tem déficit cognitivo. A consciência, a interação delas são perfeitamente normais, né? Então, às vezes a gente nem percebe por que ela está ali. Eu queria trazer esse quadro para a gente visualizar, porque quando a gente se depara com uma criança que aí sim tem uma limitação neurológica grave, tem um déficit cognitivo grave, tem uma espasticidade de membros superiores e inferiores, é uma criança que está, né, chega lá na cadeirinha de rodas, né? Essa criança, a gente tem que perceber qual que é o grau de interação, entendimento, cooperação que ela tem, mas lembrar que essa criança, né, ela interage com os pais, a maneira dela, né? Ela sente medo, ela sente ansiedade, tá? Então, quando a gente pegar uma criança assim, que por mais limitada cognitivamente que ela possa parecer no primeiro momento, a gente precisa acolher essa criança e, na hora de fazer a indução anestésica, lembrar que ela está num ambiente totalmente desconhecido para ela, tá? Então, ter o carinho de acolher essas crianças no pré-anestésico, tá? E, da mesma forma, perceber o grau de ansiedade, expectativa da família para poder esclarecer e acolher essa criança da melhor forma, tá? Nas crianças com atraso de desenvolvimento neuropsicomotor, né? Qual que é o grau de entendimento, né? A gente pode fazer isso na própria interação com a criança, mas conversando também com a família. Qual que é o grau de entendimento e cooperação dela, né? Quando a gente lida, por exemplo, com crianças com que têm TEA, né, transtorno do espectro autista, ou crianças que têm síndrome de Down, ou qualquer outra síndrome, às vezes, que conhecida com essa alteração do entendimento, consciência, né? A gente perceber e poder interagir com essa criança da melhor forma, ok? Outro detalhezinho, que faz parte ali da rotina nossa, quando a criança tem algum grau de lesão, a gente precisa determinar qual é o grau da lesão original, como que ela está essa lesão hoje. Nos casos de DVP, se tem sinais de obstrução ou hipertensão intracraniana. Na verdade, não só nos casos de DVP. Quando a criança chega para a gente com alguma lesão neurológica, né, um tumor que ela vai abordar, enfim, uma cranioestenose, alguma coisa assim, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês uma imagem, determinar se tem sinais ali já de obstrução, ou de hipertensão intracraniana, né? Se essa criança com limitação neurológica, né, ela tem alguma alteração na deglutição, existe a possibilidade de pneumonia aspirativa e atelectasia, né? Então, a gente precisa avaliar isso e deixar isso registrado, talvez, às vezes, solicitar alguma investigação para que a gente possa preparar essa criança, né? Se ela tiver GTM, gastrostomia, aspirar o conteúdo e manter essa sonda aberta, tá? Para evitar a insuflação gástrica ali na hora da gente manipular essa criança. Aqui eu trouxe uma imagenzinha do Cottrell, ele cita ali no desenho as suturas, né? No caso de uma abordagem que a gente vai fazer de uma cranioestenose, mas o que eu queria mostrar para vocês é esse gráfico que a gente relaciona a pressão intracraniana com o fluxo sanguíneo cerebral. Às vezes a criança que chega para a gente para fazer a indução, ela chega sem veia, veio de casa e vai abordar aquela massa, fazer aquele procedimento, enfim, o que ela tiver que fazer. E ela está, vamos dizer, naquela onde a curvazinha ali da hipertensão intracraniana começa. A gente precisa perceber, né, fazer a avaliação dessa criança, perceber se ela tem algum sinal ali de, né, que a gente está indo para hipertensão intracraniana, porque na hora de fazer a indução anestésica dessa criança, às vezes a gente, né, é uma criança de difícil acesso, de pegar veia, e a gente faz a anestesia inalatória,
às vezes precisa prender a máscara com né, o elastiquinho. Essa criança flete um pouquinho o pescoço, hipoventila, e aí a gente vai ajudar o colega a pegar a veia, esquece ali da via aérea dessa criança, ela está hipoventilando, fazendo hipercapnia, começa a fazer vasodilatação cerebral e a gente caminha para o lado direito dessa curva aí, né? Lembrar desses detalhes, se a gente tiver esse registro antes ali da, da indução anestésica, a gente se atenta mais a esse detalhe, tá ok? E aqui, só para lembrar, né, que da curva de autorregulação cerebral, a da criança, ela fica mais à esquerda, né, nesse gráfico. E um detalhe que a gente precisa se atentar é que a ascensão ali do finalzinho à direita, ali, né, da parte da extremidade à direita da curva de autorregulação, ela tem uma ascensão mais, vamos dizer, mais aguda, né? Então, a gente escapa ali da autorregulação cerebral mais precocemente que nos adultos. Aí ele traz neonatos e adultos, mas a gente pode colocar a criança como nesse meio aí entre o neonato e o adulto, tá? Algum detalhe na criança com síndrome genética, né? A gente começa a trabalhar com criança, então a gente vai se habituando com as diversas síndromes mais comuns, como síndrome de Down, quando alguém fala sequência de Pierre-Robin, a gente já sabe mais ou menos do que se trata. Só que lembrar que tem inúmeras e diversas síndromes. O que dá para a gente perguntar, e o que eu costumo perguntar para os pais mesmo, dependendo da síndrome, agora são síndromes às vezes extremamente raras, né? E a gente não tem como saber de todas elas, né? Com a experiência a gente vai adquirindo uma ou outra que a gente sabe mais ou menos como ela se manifesta. Mas muitas delas a gente não tem todos os dados. Então, é muito legal a gente perguntar para os pais mesmo, né? Essa síndrome que ela tem associação com doença cardíaca, ela tem algum problema no coração, tem problema no pulmão, neurológico, como que essa síndrome ela se manifesta, tá ok? E a gente sempre se depara com síndromes que têm hipoplasia mandibular, né? São aquelas lá, como a síndrome de Goldenhar, né? Que é também chamada de síndrome óculo-aurículo vertebral, né? A gente pode ver essa M-face dessa menininha e ver que ela tem uma hipoplasia de mandíbula, né? Síndrome de sequência, né? De Pierre-Robin, a gente vê um retrognatismo grave, né? Uma hipoplasia de mandíbula que provavelmente vai alterar o plano nosso ali de indução anestésica, de abordar a via aérea dessa criança, né? A gente vai ter que deixar tudo preparado, pensar como a gente vai abordar essa criança, ok? E aqui uma fotinha de um paciente com a síndrome de Treacher-Collins, né? Também é uma síndrome que pode cursar com hipoplasia da mandíbula, e a gente vai ter que pensar em todo o plano ali que a gente vai, para a gente poder abordar essa via aérea. E, assim, nas crianças em geral, a gente não consegue fazer uma avaliação de via aérea como no adulto, né? Quando a criança ela tem um entendimento maior, colabora, a gente consegue avaliar ali. Mas num bebezinho, numa criança pequenininha, o que a gente vai se atentar vai ser no que a gente consegue avaliar ali na nossa observação, né? Nesses casos, é muito legal a gente perguntar para os pais, chegar para o pai e falar, pai, qual que é o jeito que ele dorme, né? Perguntar para os pais, ele dorme de lado, ele dorme desse jeito. Quando ele dorme, ele faz algum barulho, tem algum estridor, porque essas crianças com alteração de via aérea, elas dão o jeito delas de respirar enquanto elas dormem, né? Então a gente pergunta, lógico, né? Tem aquelas muito graves que eles vão ser abordados muito pequenininhos, mas tem aquelas que elas se viram ali para dormir. Então, o pai chega para a gente, a mãe chega para a gente já com essa informação.
E na hora de fazer a indução anestésica, essa informação, ela ajuda muito, né? Deixar também, pode deixar registrado também, né? Que o paciente, ele fica melhor dessa forma. Outra coisa que a gente sempre, né? Quando a gente está habituado a trabalhar com criança, a gente acaba que isso fica meio automático, mas quando uma criança tem uma síndrome genética ou quando uma criança tem uma má formação, é sempre interessante perguntar para os pais se tem alguma segunda, uma outra má formação associada. E aí a gente sempre lembra daquele acrônimo do VAC-TERL, né? Anomalia vertebral, anal, cardíaca, tráqueo-esofágica, renal e de membros, né? LEMS. E sempre perguntar, ok? Ele tem uma má formação? Ele já fez uma outra cirurgia, teve que fazer uma correção de alguma outra má formação, tem alguma má formação que ele ainda vai corrigir, ok? Porque essas má formações, elas vêm aos pares, né? Elas vêm associadas umas às outras, e na criança que tem alguma síndrome mais complexa, ela pode cursar com várias alterações, tá ok? Criança com IVAs, gente. Também não tem que eu trouxe para vocês aqui, não tem nem nunca, nem sempre, né? A gente lida com essas crianças todos os dias e todos os dias a gente vai fazendo essa balancinha para determinar a conduta. Se ela está com IVA severa, coriza esverdeada, tosse úmida, está com febre, mal-estar, criança está prostrada, a gente já sabe, né? Com uma cirurgia eletiva, a gente vai adiar, reavaliar em 2 semanas, né? Tratar, melhorar essa criança. É uma IVAS leve, né? Ela está com um bom estado geral, está brincando, tá, né? Não está sem história de febre, mas está com uma tosse, né? E com aquela secreçãozinha. A gente, né? A gente continua com essa cirurgia, com essa anestesia, né? Mas aí a gente faz uma preparação para que a gente diminua o nosso risco ali, né? Onde que eu vou fazer essa anestesia, né? É um anestesista experiente que está fazendo? Eu estou num ambiente né, que me ajuda a lidar com as possíveis complicações, né? Então, posso fazer toda uma prevenção, considerar, às vezes, até uma indução venosa. A indução venosa, ela é protetora, mas, né, tem todos aquelas circunstâncias de pegar uma veia nessa criança, tem toda essa coisa. Mas a gente sabe que a gente pode continuar. A grande dúvida, né, que surge, que a gente discute, está sempre, né, colocando na balança, é quando a criança está com uma IVAS moderada, né? Coriza esverdeada, tosse úmida, história de febre, né? Como é que a gente vai fazer? Então, aí, a gente vai colocando na nossa balancinha, né? Como que vai ser a conduta, né? Eu estou num hospital, é um hospital pediátrico, eu tenho uma equipe experiente com crianças, eu tenho outros anestesistas que vão me ajudar ali caso eu tenha uma intercorrência, né? A cirurgia que a gente vai fazer é uma cirurgia que vai melhorar o quadro da criança, né? Porque muitas vezes elas vão lá fazer cirurgia otorrinolaringológicas porque elas simplesmente estão com IVA sempre, né? Elas precisam corrigir aquilo porque elas não melhoram, né? Qual que é o ideal? A gente pegar elas no período intercrises, né? Mas elas sempre estão naquela situação. E aí você chega para conversar com os pais, e aí, né, a gente remarca, vamos marcar, fala, nossa, doutor, mas a gente já cancelou essa cirurgia 3 vezes porque ele nunca melhora. A gente veio lá de Manaus fazer essa cirurgia, né? Isso tudo entra na nossa consideração, tá? A gente veio lá de Manaus e cancelaram 2 vezes, né, para a gente fazer.
Então, a gente sempre tem que pensar nisso também para abordar essa criança, né? Não é nem nunca, nem sempre, né? Não vamos fazer ou vamos fazer, não importa o que aconteça. Lembrar que é uma cirurgia que não tem manejo invasivo de vias aéreas, né? Eu consigo monitorizar ela por um pouco mais tempo, um pouco mais de tempo, ok? E aí, do lado à direita aí de vocês, né? A gente pode ver, né, outros fatores que falam para mim mais a favor da gente adiar essa cirurgia, né? Às vezes os pais têm uma logística favorável, né? Eles moram na mesma cidade ali do hospital, conseguem né, reagendar aquela cirurgia para dali 2, 3 semanas, né? Eles estão apreensivos, falam, não, doutor, tudo bem, se a gente cancelar hoje, a gente marca para daqui 15 dias. É um bebezinho muito pequeno, ele tem menos que 1 ano, tem outras comorbidades pulmonares, né? Outros fatores de risco, um paciente que tem asma, né? Ou é um paciente que tem tabagismo passivo, ok? Ou a gente vai fazer uma cirurgia de via aérea, ou porque eu preciso entubar essa criança. Então, eu estou associando ali fatores de risco que vão me levar a uma possível complicação respiratória. Talvez nesses casos, né, seja mais prudente a gente otimizar essa criança para poder fazer a abordagem, tá? Uma ferramenta que ajuda, né, que nos ajuda na tomada de decisão é esse acrônimo que a gente chama de CODES. Ele não é um preditor de risco validado, né, que a criança com CODES de tanto ele vai ter uma chance de complicação respiratória de tanto, mas ele nos entrega red flags, né? Ele nos entrega as bandeiras vermelhas. E quanto mais bandeiras vermelhas, né, bandeirinhas vermelhas nosso paciente tiver, maior vai ser a chance dele ter um evento adverso respiratório, né? E aí a gente vai enquadrando a criança aqui nessa tabelinha, né? 1, 2 e 5 pontos, né? 5 pontos ele ganha uma bandeirinha vermelha, né? E aí, se ele tem 12 pontos, ele ganha uma. Se ele tem até 16, ganha 2. Se ele tem até 19, ele ganha 3 bandeirinhas vermelhas, né? E aí a gente tem esses fatores de risco aí que a gente tem, né? Como eles se apresentam para a gente? Poxa, é uma criança que está com uma IVAS com secreção nasal purulenta, amarela esverdeada, ela está com mau estado geral, os sintomas iniciaram precocemente, há pouco tempo, tem poucos dias, a gente vai precisar entubar essa criança, ou essa criança, por exemplo, vai fazer uma cirurgia de uma palatoplastia, ok? A gente vai associando inúmeros fatores de risco nessa criança que aumentam a minha chance de evento adverso respiratório, ok? Isso aqui fica fácil da gente imaginar como que a gente vai lidar com essa criança. Um outro detalhe que a gente até citou anteriormente é que o mesmo valor de codes numa situação, ele pode determinar uma conduta diferente do mesmo valor de codes ali de uma outra instituição, num outro lugar, numa outra situação, ok? É diferente de eu ter um codes de 15, anestesiando a criança lá no Menino Jesus, lá no Sabará, de alguém que não está lidando com criança todo dia, que chega na tabelinha dela com o mesmo valor de codes, mas que ela está sozinha, está com uma equipe inexperiente, vai ter que lidar com um evento adverso sozinho, né? Então, essa tabelinha ajuda a gente a estratificar e ficar mais atento ao que pode acontecer com essa criança, tá? Em relação aos eventos respiratórios. Acho que, pessoal, eu acho que era isso que eu queria falar para vocês. Tem muito mais coisa para falar, mas eu acho que eu queria jogar só essas peculiaridades para ajudar,
na tomada de decisão de vocês, de alguém que esteja num hospital que, né, que eventualmente não lide com essas situações e precisa tomar essas decisões. E aí eu deixei esses pensamentos aí que do Chesterton e do Luiz Lavergne, que falam a respeito das crianças e a respeito da vocação, né? Quando a gente lida com esses pequenos, a gente não sabe explicar muito bem o porquê, porque a gente faz isso, mas a gente sente que precisa fazer, né? Então, era isso, e, né? Acho que é legal a gente discutir agora, conversar um pouquinho para esclarecer, ver se surge algum insight, ver se a gente consegue trazer mais informações, e fico aí à Muito bom, disposição. Luiz. Muito bom, obrigado. Muito bom mesmo. Opa, legal. Durante a sua apresentação, a Thaís fez uma pergunta. Ela perguntou se a ketamina como medicação pré-anestésica seria intramuscular ou via oral. O que Oral, você tem oral, a visto? gente pode fazer oral. Dá para fazer intramuscular também, né? Mas eu confesso que eu fiz isso uma vez, foi até com Precedex, associação de Precedex, no paciente autista, com quase 100 quilos, e a gente estava numa situação, assim, para fazer uma ressonância magnética, a gente não sabia o que a gente ia fazer ali, mas a dose de 2 a 6 da ketamina via oral. Talvez se a gente fizer a associação dela com o midazolam, fazer uma dose menor, né? Mais para ser uma associação mesmo. E ela surge como uma opção nos casos em que, às vezes, a gente vai fazer... percebe que a criança está ansiosa e, papai, eu vou fazer um xaropinho de midazolam. O pai fala, não, a gente trouxe ele aqui uma vez e ele tomou esse midazolam aí e ficou desesperado, ficou maluco. Então, às vezes, a gente, numa opção em que ele teve esse efeito contrário aí do midazolam, ela serve como uma opção, né? Na dose de 6 miligramas VO, dependendo do tempo de cirurgia, essa criança às vezes fica mais tempo na recuperação anestésica. Então, né, fica mais tempo sedada, trabalhar um pouquinho essa dose, talvez fazer uma dose menor, mas via oral, né? Boa, obrigado. Mas é isso mesmo, pessoal. Eu acho que o Luiz trouxe bastante pontos importantes dessas particularidades que a gente tem na APA pediátrica. Eu sei que a maioria de nós trabalha em hospitais gerais, né? Geralmente a ficha anestésica é única, tanto para a população pediátrica quanto para a população adulta. Ontem a gente lançou, né, doutora Cláudia, a APA pediátrica no Sírio. Então, isso foi uma importante conquista, porque a gente conseguiu adicionar certas particularidades. Então, histórias de prematuridade, fatores de risco para eventos respiratórios adversos, a gente conseguiu. Isso que você mencionou bem no começo da sua apresentação é muito importante. É difícil os pais falarem de livre e espontânea vontade essas questões. A gente que tem que buscar ativamente. E eu gosto muito até de escrever. Quando é uma APA geral, eu pego e escrevo. Nega IVAs recente, nega tabagismo passivo, nega a história de ronco noturno, para a gente ser bem ativo, não deixar Fazer passar nada sem busca querer, né? ativa, né? Fazer uma busca ativa. E hoje, o uso do salbutamol pré-operatório nessas crianças de alto risco, a literatura tem cada vez mostrado mais os benefícios disso, né? Custo efetivo e com baixo efeito adverso. Então, vale a pena fazer, né? Então, mas a gente não vai saber se não perguntar. Tem que perguntar, não tem jeito. O outro ponto que você perguntou, todas as fotos que você mostrou dos Child Life Specialists, eu não sei se todos têm conhecimento, é um profissional especializado no cuidado perioperatório, né? Na verdade, hospitalar da criança. E é muito comum em países como Estados Unidos, Canadá, eles investem bastante dinheiro nessa capacitação, que melhora desfecho. E as fotos que você mostrou do Gregory, todos os Child Life Specialists, eles estavam na mesma altura das crianças, né? Isso é uma preocupação que a gente não tem no dia a dia. Então, ficam vários adultos em pé, a criança na maca, em torno da criança, a criança fica super assustada, né?
Hoje mesmo, quando a gente teve uma colecistectomia de um paciente lá, que ele estava extremamente ansioso, cara. E aí você abaixa até o nível dele, conversa, esclarece, e repete, esclarece de outras formas e fala de outras formas, e tenta deixar essa criança mais tranquila, porque ele estava muito ansioso ali. E não é perda de tempo, isso não é uma perda de tempo, é um investimento. Você melhora desfecho, melhora consultor, ansiedade pós-operatória. A literatura mostra que tem bastante benefício, então o tempo é um investimento, isso que vocês estão falando. O, o Tiago mandou aqui, lembrando apenas que os parâmetros de VR não são validados para a população pediátrica. A gente tem um problema com reconhecimento de VR difícil em pediatria. Isso acaba sendo um problema. Mas algumas coisas realmente são de alto risco. O Luiz mencionou algumas, né? Baixo peso, então crianças abaixo de 10 quilos, isso é um ponto de corte que a gente tem que sempre tomar cuidado, né? É a história de prematuridade, se eventualmente essa criança ficou entubada na UTI durante um tempo, até ter a correção da idade pós-conceptual, então tem que tomar cuidado com essas crianças. A primeira síndrome que você mostrou que tinha aquela simetria de face, né, ou baixa implantação da orelha, Golden também Hair. são dois são duas características que a gente tem que prestar bastante atenção, né, pela origem embrionária. Mas realmente a gente não tem muitos preditores validados em pediatria, né, doutora Cláudia? Na verdade, é um desafio e, assim, eu lembro de poucos casos, viu, Gabriel, de vias aéreas difíceis de verdade em pediatria. Por quê? Porque os pacientes sindrômicos, você vai preparado, né? Quando vocês forem entubar um APERT, assim, aquela criança que vem com diagnóstico, não é esse o problema. É lógico, vai ser desafiadora, mas como é um caso que você já sabe e que tem o dismorfismo aparente, você já vai, na verdade, com um plano, né? Então, esse não é o maior problema. Felizmente, nas crianças, isso é um dado interessante, porque ele aparece comentado em alguns artigos, mas é até difícil você consolidar essa informação. Mas a gente tem uma grande vantagem comparado ao adulto. No adulto, a gente tem, infelizmente, de maneira mais frequente, a situação não intubo, não ventilo. Na pediatria, mesmo as crianças de intubações dificílimas, habitualmente nós conseguimos ventilar, né? Então, esse é, acho que talvez a principal diferença que tem que ficar na cabeça de todo mundo. Uma doença que eu peço para vocês terem muita atenção, se vocês se depararem com alguma criança, pelo risco da dificuldade de ventilação também, além da dificuldade de acesso de viária, é a mucopolissacaridose. Tá? Por quê? Porque essas crianças de mucopolissacaridose são os poucos casos que eu lembro, assim, de dificuldades reais de ventilação e intubação em crianças. Por quê? Você tem infiltração em todas as estruturas do corpo, inclusive da língua e orofaringe. Então, o que acontece? São aquelas crianças que têm uma língua extremamente volumosa e imóvel, que na laringoscopia você praticamente não consegue mobilizar a valeca, né? Então, assim, que tem infiltração, inclusive cartilaginosa. Então, são casos desafiadores. Então, eu acho que talvez a situação que eu mais tenha medo em pediatria é a mucopolissacaridose. Eu prefiro as malformações porque a gente já sabe a dificuldade que a gente vai encontrar e a gente já se planeja. E justamente até por essa facilidade de ventilação, isso nos permite ventilar o paciente, induzir muitas vezes o paciente com anestesia inalatória, mantendo o drive espontâneo, utilizando um swivel, né? E aí entrando com fibroscópio, por exemplo, através do swivel e fazendo com tranquilidade uma fibroscopia, intubação. Então, assim, você consegue traçar planos. Hoje também, uma coisa muito legal é que nós temos muitos dispositivos de via aérea para pediatria, coisa que no passado não existia, né? Então, hoje, nós temos máscara laríngea de intubação pediátrica, nós temos videolaringoscópios pediátricos. Então, isso também facilitou muito o manejo dessas vias aéreas e, claro, trouxe bastante segurança aí para as nossas crianças. Mas
o cuidado, eu acho que a gente tem que ter é que a avaliação realmente ela é questionável. A sorte, por outro lado, é que geralmente os casos que vão ser difíceis são aqueles casos que têm alterações muito facilmente perceptíveis. Então, essa é a principal diferença quando a gente fala da via aérea da criança para o adulto. Sem falar nas peculiaridades, que aí a gente tem que conhecer, né? Tem que saber o que é diferente para poder manusear corretamente, mas não são dificuldades. E sempre pedir ajuda. Acha que vai dar encrenca, pede ajuda. Gabriel, assim, nunca é demais ter ajuda, gente. Ah, mas eu vou induzir uma criança asa 1 para uma posté. Tudo bem, se tiver alguém, ótimo, gente, não é demérito. Nós precisamos parar com essa mania de achar que o colega que pediu ajuda é menos, é pior, sabe? Tem informação falha. Não é isso. Tem muitos que não pedem ajuda, que não falam nada, que bradam aos sete ventos, que fazem e acontecem, e na hora que a gente vai ver os resultados dos pacientes deles, não é bem assim, né? Complicações acontecem, de maneira muitas vezes até bem frequente. Eu brinco que a gente tem sorte que Deus é anestesista, né? Porque para dar alguma coisa muito errada, você precisa ter muitas falhas. Mas às vezes acontece de você juntar muitas falhas. Então é melhor não dar sopa para o azar. Se a gente tem a possibilidade de ter alguém junto, pelo menos no momento mais crítico da indução, tenha. Ah, mas é um caso simples. Tudo bem. Concordo. Alguma coisa, pessoal? Alguma dúvida, algum comentário? Queria agradecer a presença de todo mundo. Mês que vem, a gente vai ter um encontro com o Hugo Barros. A gente vai falar sobre anestesia venosa total e dicas práticas, assim, caso não tenha bomba, como fazer os cálculos, a importância da anestesia venosa total, como é que isso tem tomado cada vez mais espaço na anestesia pediátrica, né? E agradecer novamente, Luiz, pela disponibilidade, por ter preparado essa aula, que foi muito boa mesmo. E a Ellen comentou que fazia em dias diferentes, por exemplo, uma mês na quinta, outra na quarta. Boa, Ellen, a gente assim, tenta ver a disponibilidade do apresentador, né? Eu tinha até comentado, acho que o Luiz, vamos tentar fazer quarta? Ele falou, não, quinta-feira é um dia melhor. Então pode ser que na próxima seja quarta, eu acho que vai ser na quarta-feira o próximo, mas é uma boa dessas mudadas. De qualquer forma, vai ficar gravado, né? Isso que eu ia lembrar só. A gente sabe que é difícil conciliar a agenda de todo mundo, e mesmo alternando os dias, a gente sabe que é muito complicado. Então, muitas vezes a estratégia, como o Gabriel comentou, né, de adaptar a quem vai falar, acaba sendo uma boa estratégia, né, porque a gente garante a aula, e nós conseguimos ter acesso mesmo depois remoto na plataforma. Eu sei que não é a mesma coisa, às vezes, do que assistir ao vivo, né, poder perguntar, poder interagir, mas tem o outro lado positivo. A gente consegue assistir no momento, na hora que você tem a disponibilidade, tem lá seu tempo no lugar que vocês quiserem. Acho que é isso então, pessoal. Obrigado mais uma vez. Luiz, parabéns pela aula, foi super legal. Obrigada pela ajuda, Poxa, por compartilhar aí. gostei de poder ajudar. Se o que a gente puder trocar de experiência é sempre muito bem-vindo, né? É bem gostoso, assim. Né? Perfeito. E obrigada por todo mundo que dedicou um tempinho aí nessa noite, né, para estar com a gente. Legal. Muito bom. Ok, então, pessoal, obrigado mais uma vez. Boa noite, bom descanso para todo mundo. Boa noite, tchau, gente. Até logo, Luiz, um abraço. Tchau, mestre. Até mais, pessoal. Obrigado, viu?